Olá pessoal, bom, nessa videoaula bem rápida aqui eu só quero lançar o desafio então sobre o ordenamento de arranjos aí, em complemento à nossa aula sobre vetores e geração de números aleatórios, né? Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é a gente justamente ordenar um vetor, né? Então a gente vai ter um vetor preenchido com diferentes valores e a gente tem que colocar eles em ordem, certo? Isso é um dos principais desafios, digamos assim, da computação, né? Inclusive, só a critério de curiosidade, né? Em algumas línguas, como o francês, o nome de computador, ele na realidade é, na tradução literal, ordenador, certo? Então os computadores foram aí nos seus primórdios construídos para se colocar sequências de números em ordem, né? Então esse exemplo ilustra justamente isso, né? Então a gente tem o exemplo aqui, o desafio, né, de codificar em C a seguinte sequência de passos, né? Então preencher um vetor, né, um arranjo de 10 elementos por leitura. Bom, isso aqui vocês podem utilizar números aleatórios, não tem problema, né? Se vocês quiserem usar aí um intervalo de valores qualquer, fica a critério de vocês, né? Bom, escrever os valores do arranjo em uma só linha, então imprimir na tela esses 10 valores em uma única linha, e aí depois ler um valor V, certo? E informar quantas vezes este valor lido vai aparecer no arranjo, imprimir os valores do arranjo superiores a V, e aí vem o passo 6, ordenar o arranjo em ordem crescente e depois imprimir novamente o arranjo já ordenado, né? Então aqui tem um exemplo de saída desse programa, né? Então no passo número 1, entrar com os 10 valores, então aqui foram informados manualmente. Aí depois escrever os valores do arranjo em uma só linha, então só impresso tudo na mesma linha aqui, vocês estão vendo que provavelmente foi utilizado uma tabulação entre os valores, por isso que tem esse espaçamento maior aqui em vez de espaço simples. E aí depois ler um valor V, então entre um valor inteiro 0, e depois ele diz, informar quantas vezes esse valor lido aparece no arranjo, o valor 0 aparece uma vez no arranjo. E aí depois imprimir os valores do arranjo superiores a V, bom, daí tá aqui a impressão, aqui não foi mais usado tabulação, foi usado espaço simples. E aí depois ordena o arranjo, isso não aparece aqui, porque isso é uma fase interna, digamos assim, do funcionamento. E aí depois imprimir novamente o arranjo já ordenado. Então vocês podem ver que aqui a saída na última linha já é o arranjo ordenado. Bom, então vamos ver esses primeiros passos. Então assim, o passo número 1 ali, que é preencher o arranjo, bom, é só fazer um laço for, né? Que dentro vai ter um scanf, onde o arranjo aqui vai ser preenchido com o índice do arranjo variando de 0 até o limite do arranjo, que é 10. Okay? No passo 2, a gente escreve na tela, e aqui não foi utilizado uma tabulação, foi utilizado um espaço aqui, certo? Então, talvez isso aqui seja um tab, não sei. Enfim, esse é o passo número 2. O passo número 3 é ler um valor, então entra com o valor, e o passo número 4 informa quantas vezes esse valor lido aparece no arranjo. Então a gente começa com um contador, né? A gente precisa contar quantas vezes ele aparece, começa com esse contador valendo 0, e toda vez que a gente achar uma determinada posição do arranjo, do índice arranjo, igual ao valor lido, né, que foi lido no passo anterior, a gente conta mais. Aqui a gente incrementa o nosso contador, e a gente diz quantas vezes apareceu. E depois a gente imprime os valores do arranjo superiores a V, né? Então a gente vai varrer de novo o arranjo, toda vez que o valor encontrado for maior que o valor foi lido, imprime na tela aquele valor. Até aqui não tem muito segredo. E aí vem o passo 6, né? O passo 6 é ordenar o arranjo em ordem crescente. Então uma estratégia, um algoritmo, digamos assim, bem simples, é o seguinte, a gente tem aqui um arranjo, né, de 10 posições com valores aqui. Então, uma forma possível é a gente ter um laço for que fica parado aqui no índice 0, certo? Ele está nesse índice 0, e quando ele estiver nesse índice 0, ele tem um outro laço de repetição que vai procurar em todos os outros elementos do arranjo, até o final, qual que é o menor valor. Quando ele encontrar esse menor valor, que no caso aqui ele encontrou na posição do índice 3, ele vai trocar esses dois valores de lugar. Então ele vai pegar o valor 7 e vai colocar ele para o início, e vai pegar o valor 23 e colocar ele no lugar da posição 3, onde havia o valor 7.
certo? Então, esse algoritmo é um algoritmo que é dito por seleção. Então, a gente tem basicamente dois laços, um dentro do outro. O laço mais externo é aquele que varia de um em um, e o laço mais interno é aquele que varia da posição onde eu estou até o final do arranjo procurando menor valor. Enquanto menor valor, ele troca os dois de lugar, certo? Então, o algoritmo, assim, a grosso modo, seria para cada posição do vetor, procura o menor elemento a partir dele, né? Coloca esse menor elemento na posição, na primeira posição, e depois procura o menor da segunda em diante, coloca na segunda posição até o penúltimo, certo? Isso aqui seria um algoritmo, inclusive, mais alto nível desse do que eu já estava descrevendo para vocês. Então, o desafio que eu deixo para vocês é justamente tentar fazer a implementação, né, especificar mais esse algoritmo, implementá-lo, né, para a gente ver a solução na próxima videoaula, certo? Fica aí o desafio para vocês, uma boa sorte aí e tentem fazer sem olhar o vídeo de resposta, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.